Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Que delícia estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Mara Lúcia Antônia da Silva, eu sou educadora sistêmica, consteladora, coordenadora pedagógica, e é com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje. E eu sou a Maria Tá bom, Maria Aparecida Aparecida? Dionísio. Um prazer enorme de novo estar aqui, eu e a Lúcia, né, eu e a Mara, fazendo esses momentos aí gostosos, né, de conversa, ok? A gente Muito traz aqui sempre quente, alguns... Muito calor. muito calor, muito calor. A Mas gente vamos sempre lá. traz assim, alguns... Vamos que vamos. A gente sempre traz aí alguns temas para a gente estar conversando, né? Para a gente trazer aí à tona pontos que dê para a gente conversar com todo mundo, né? Então, aqueles que estiverem nos ouvindo, por favor, se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer algumas colocações, fiquem à vontade, porque isso nos deixa muito felizes, não é, Maria Aparecida? E Nos enriquece a deixa mais à nossa... vontade ainda, né? Nos deixa mais à Exatamente, vontade. enriquece essa live que a gente está aqui entregando para vocês, né? Então, Isso, hoje isso. nós trouxemos, né, o tema mudar o quê, para quê e como, que é uma continuação do tema que a gente já abordou a semana passada, né, Maria Aparecida? Isso, isso. E nada mais atual, né, do que mudança, né? Nossa. Sim. Agora sim, a gente está vivendo um tempo onde a mudança ela se faz muito necessária, né? É, exatamente. E vamos aí ver o que o tema pode nos trazer, né, de reflexão, para que a gente possa aproveitar bem, né? E aproveitando, além de aproveitar o momento, aproveitar também o que nós temos em nós, né? Porque as ferramentas estão aqui dentro. Então, vamos ver o que é que nós podemos aproveitar para promover essa mudança, né? E se não para nos tornarmos pessoas melhores, pelo menos para ficarmos melhor conosco mesmo, né? Já é um grande passo, né? Essa semana, né, com muita alegria, até coloquei nas redes sociais que a gente encerrou o curso de constelação familiar, o primeiro módulo online, Maria Aparecida. Aliás, não, ó, nossa, ó, eu estou fazendo uma confusão danada, gente. Disfarça, apaga tudo. Terminamos o curso de constelação familiar presencial, né? Isso. A Maria Aparecida como minha professora, e assim, uma alegria muito grande, mais um recurso, né, que eu agrego à minha história de vida. E assim, o interessante é que quando a gente faz esses cursos de formações, a gente pode entrar acreditando que a hora que terminar, nossa, terminei agora, está tudo mudado, estou toda transformada, e agora daqui para frente, na realidade é um percurso, né? A gente percebe Na assim, realidade, foram mais alguns tijolinhos que a gente colocou, e com base naquelas informações que a gente recebeu, a gente vai dar sequência nesse trabalho de autoconhecimento que a gente vai fazendo, né, Maria Aparecida? exatamente, é mais um tijolinho. Eu tive um sonho uma vez, há muito, muito tempo atrás, eu não tinha nem meu filho ainda, meu filho não era nascido ainda, mas faz bastante tempo, já que ele tem mais de 20 anos. E neste sonho eu estava sentada no cume de uma montanha, e à minha frente uma construção como uma pirâmide. E o que era visto com muita projeção, com muita força, eram os tijolos sendo colocados. E aquilo chamou minha atenção porque eu não entendi. Demorou muito tempo para entender. Quando eu comecei a fazer contato com constelação familiar, quando eu realmente assumi, porque terapeuta eu sou desde que eu fiz formação em filosofia. Eu já fiz filosofia, fiz o reiki, então já era terapeuta, mas não trabalhava. Então, quando eu comecei a fazer constelação familiar, foi que esta construção começou a ter sentido. E é exatamente isso que você fala. Cada vez que nós iniciamos um conhecimento, principalmente esses conhecimentos de autoajuda,
eles nos transformam profundamente. Eles mexem conosco profundamente. E aí é mesmo uma construção diária de nós mesmos. E isso traz uma mudança, aí assim, né, entrando já no nosso tema, né, a gente pergunta do que para quê, né, e como, do que para quê? Eu mesma, me conhecendo, para que eu possa perceber o meu potencial, e aí eu possa me transformar. E quando eu transformo tudo que está à minha volta. Essa é a parte bonita da questão, né? Porque a transformação, ela não é só minha. Eu não consigo promover a transformação interior sem mexer com o que está ao meu redor e sem mexer também com as pessoas que me rodeiam. Isso é um processo normal, natural, é parte da evolução e não tem como fazer um movimento sem que esse movimento tenha essa projeção, tenha esse alcance. E isso é bonito, porque eu vou olhando, na medida do meu crescimento, eu vou vendo as coisas com outros olhos. E vou vendo a mim mesmo como um potencial cheio de possibilidades de continuar avançando. E aí é esta... Pode falar. Assim, e é muito interessante que a cada avanço, né, que a gente consegue, a cada degrauzinho que a gente sobe, a gente vai conseguindo perceber exatamente isso que você falou, que a partir do momento que eu mudo, tudo ao meu redor muda. Porque eu começo a lidar com as pessoas, eu começo a lidar com as situações de um jeito diferente. Aquilo que para mim ontem era um problema, hoje eu olho para isso e falo assim, nossa, né, tranquilo, né? Dá para eu resolver isso sem sofrimento. Daqui a pouco que eu aprendo mais um pouquinho, eu vou olhar para aquilo e vou entender que aquilo nem problema é, não é? Então, essas transformações que a gente vai fazendo, vai mostrando para a gente que tudo depende de como a gente lida com todas as situações à nossa volta. Né? Deixa eu só falar um oizinho para a Bia. Oi, Bia, seja muito bem-vinda. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. A nossa Bia? Ou é uma Bia que eu não conheço? Não, é a Bia, que eu trabalhei com ela lá na escola, na IMEF Emília. Minha companheira muito prazer, de trabalho, né, Bia? Muito prazer. E só complementando isso que você falou, que é assim muito interessante, nós temos a tendência, né, Mara, de olhar os problemas, os desafios que a vida nos traz, olhar como questões difíceis e como um problema, né? Alguma coisa que eu tenho que carregar. Nossa, caramba, isso aconteceu comigo agora, eu tenho que carregar isso é um problema, e aí a gente entra numa relação com a vida de assim, por que comigo, né? E aí a gente vai olhar. Nenhuma questão que nos acolhe, nenhum problema, nenhuma questão, né, que eu não estivesse vivenciando antes, e acontece comigo naquele momento, ela vem de forma que me pegue desprevenida sem que eu tenha ferramentas para lidar com ela. A menos que sejam situações que a vida já está te avisando, olha, cuidado, eu vou dar um exemplo, pessoas que gastam demais, né? Então, elas gastam mais do que recebem, então é claro que elas estão vendo que vai chegar um momento que isso vai, estou dando apenas um exemplo, elas estão vendo que uma hora isso vai extrapolar. Mas, então, são situações que nós mesmos provocamos, né? Então, mas a própria vida já vai avisando. Mas, exceto em situações como essa, todas as questões que nos acolhem, nós temos em nós a resposta para isso. Nós temos em nós as ferramentas para lidar com isso, as ferramentas para mudar a situação, mudar da visão que eu trago de ser um problema para apenas um desafio, porque há muita diferença entre um desafio e um problema, né? O problema, ele me causa desconforto, ele me atrapalha, ele faz com que eu pare a vida para focar naquela questão, porque eu tenho que resolver aquela questão. Enquanto com o desafio, ele diariamente, eu vou ter que olhar aquilo como alguém que possui X condição de resolver. Ele é um desafio e terá que ser vencido.
Então, eu tenho inteligência suficiente para lidar com aquilo. Enquanto que o problema não, né? O problema, ele traz uma conotação de algo difícil e que agora eu vou ter que lidar com isso. E agora, né? Como é que eu faço, né? É bastante Vamos pensar diferente, num né? exemplo aí, Maria Aparecida. Vamos pensar no exemplo aí, por exemplo, um problema. Eu fiz uma dívida maior do que eu dou conta de pagar, então eu vou ter que ir lá negociar com os bancos, negociar com o cartão, apertar aí o meu orçamento, ficar recebendo ligações de cobrança por um determinado tempo até eu conseguir organizar tudo. Isso é um problema. Ou Isso. não, eu quero comprar uma casa, então eu vou me organizar para eu comprar aquela casa. Então, essa casa é vista, eu posso ver comprar esta casa como um desafio, né? Um objetivo a ser alcançado. Isso, exatamente. Ou mesmo a questão do que eu ganho ultrapassar os limites. Se eu me harmonizar com aquilo que eu ganho e buscar soluções para fazer aquilo que eu quero, sabendo que aquilo é pouco e eu preciso encontrar meios, são desafios, e eu vou conseguir esses meios. Essas respostas vão vir, né? É exatamente isso do jeito que você colocou. A forma como eu lido com a situação, às vezes, elas podem, sim, se transformar num problema muito grande para mim, ou só um desafio, né? Então, eu tenho um desafio, e eu ganho pouco, e eu quero comprar X coisa, e eu não tenho como. O que eu posso fazer? Posso arrumar um trabalho extra que vai me trazer uma renda para isso. Ou então, eu vou começar a economizar, tiro de alguma coisa e coloco em outra. Na verdade, a vida nunca pede que você se aperte. A vida só diz assim para você, ó, você quer isto? Né? E você não tem esse limite que você está tendo, não dá? Arruma mais um. Mas nada que te faça morrer de trabalhar, porque as pessoas morrem de trabalhar, se cansam, não produzem aquilo que poderiam produzir e continuam infelizes, né? A ideia não é essa. A ideia é que você utilize essa sua força, essa sua energia da melhor forma possível e possa criar, então, um aspecto de abundância e prosperidade do seu lado. Mas nosso tema hoje não é esse. Nosso tema é a mudança. Então, como é que eu provoco essa mudança, né? Quando eu olho um problema ou quando eu olho um desafio? Se eu olho a vida como um desafio, eu vou ter desafios, eu não vou ter problemas. Eu vou ter desafios. E se eu tenho desafios, é porque eu sou capaz de vencê-los. Se eles vêm como desafio, é porque eu tenho capacidade para vencê-los, né? Então, depende de nós, né? De como eu vou olhar isso. Pode falar. Depende de como eu olho. Só falar que a Célia Neve está dando um oizinho para nós. Oi, Célia, tudo bem? Oi. Seja muito bem-vinda. Oi. Assim, tudo depende, né? É isso que tem me encantado muito, né? Como a mudança do olhar, a mudança de como eu olho para as pessoas e para as situações, como isso modifica a minha vida de uma forma, posso dizer assim, contundente, né? Porque se eu olho para a vida acreditando que tudo serão problemas, então é problemas que eu vou receber. Né? Então, por isso que quando a gente fala assim, mudar o quê? A primeira coisa que eu preciso mudar é o meu jeito de olhar para a vida, não é, Maria Aparecida? Olhar para as situações. Exatamente. Exatamente. Vamos entender que nós não somos, desde o nosso nascimento até o dia de hoje, vamos morrer assim, nós não somos os mesmos. Eu sou uma pessoa hoje diferente do que eu fui ontem. Você é a mesma coisa, todos nós a mesma coisa. Somos hoje pessoas diferentes do que nós somos. Nós somos diferentes do que nós estávamos de manhã. Nós hoje já não estamos a mesma coisa. Existem biólogos e cientistas aí do quântico, do campo quântico, né, da mecânica quântica, nos mostram essa transformação diária, eles têm até tempos, de a cada 6 horas, existem transformações biológicas. Então, assim, imagine que nós somos um campo de mudança. Mas nós queremos o tempo inteiro, então, se nós, enquanto corpo físico, mudamos, imagine nosso corpo mental, nosso corpo emocional e nosso corpo espiritual. Mas nós queremos, e vivemos também num campo, num mundo, num planeta que vive sob isto, né? Sobre a questão da mudança. Muda o tempo todo. Mas nós queremos sempre que a vida esteja do mesmo jeito. Nós achamos que a vida tem que estar do mesmo jeito que esteve ontem, antes de ontem, antes de ontem. Se eu estive bem ontem, tem que estar bem hoje. Claro, se eu estive bem numa questão, se nós entrarmos em lei de atração e coisas assim, natural isto.
mas eu quero sempre que tudo esteja do meu jeito, que tudo esteja bem, e isso não é possível, né? Mas o Quero que é que tudo possível? esteja sempre sob controle, né? A questão é essa, Eu eu quero que quero, tudo eu esteja quero sempre sob sempre controle. que tudo esteja sempre segundo isso, exatamente, a forma que eu quero ver a vida. Então, eu quero controlar, então eu quero que seja assim. Mas isto é impossível, isto é humanamente impossível, até pelo meu próprio movimento. E aí, mudar o quê? Né? Na verdade, o que eu preciso perceber é como eu estou olhando a vida, a minha vida nesse momento, né? O que eu estou fazendo comigo, como é que eu estou, o que é que eu quero da vida para mim nesse momento e como eu estou buscando isso, com que olhar eu estou buscando isso. Um olhar de credibilidade, um olhar de sendo apenas um desafio, ou um olhar de prova, um olhar de problemas, um olhar difícil. Como é que eu estou produzindo isso? Como é que eu estou tentando trazer essa mudança para a minha vida? No primeiro momento, é olhar para si mesmo. O primeiro aspecto da mudança é olhar para si mesmo. Porque, a rigor, quando eu digo assim, eu quero mudar, eu quero que alguma coisa na minha vida mude, eu já estou almejando. Sim. Mas se eu quero mudar e eu quero que as coisas também continuem do mesmo jeito, vai ser um pouco difícil, né? Eu não vou conseguir essa mudança, porque eu mesma projeto essas coisas estanques. E aí, como é que eu vou almejar uma mudança? Eu não vou conseguir. Não está havendo harmonia, né, entre o que eu penso e o que eu faço. Eu não A estou semana permitindo. passada, eu comentei que há mais ou menos há uns 6 anos eu comecei aliás, eu estou nesse processo há muito mais tempo, mas que eu conheci as constelações fazem mais ou menos uns, vamos por aí, uns 5, 6 anos. Lá, né, quando eu comecei por quê? Porque eu tinha problemas, que eu não encontrava solução e eu queria encontrar saída para essa solução, né? Queria encontrar, aliás, saída para esse problema. E eu fui ali querendo buscar saídas para aqueles problemas. E durante todo esse percurso, o que foi que eu fiz? Eu fui me melhorando enquanto pessoa, eu fui, vamos dizer assim, curando as minhas feridas internas, né? Então, nesse percurso aí de 5, 6 anos, eu posso dizer que a Mara de hoje é totalmente diferente da Mara de 5, 6 anos atrás. Hoje eu vejo coisas que lá atrás eu não enxergava de forma nenhuma. Coisas que eu enxergava como problema, hoje eu sei que faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano, faz parte das nossas convivências, né? Não tem como a gente querer que tudo funcione dentro da nossa caixinha, dentro do nosso quadradinho, porque por mais que nós duas sejamos amigas, por mais que nós duas façamos coisas parecidas, por mais que a gente trabalhe juntas, por mais, né, enfim, por mais que a gente faça coisas juntos, que a gente pense igual, ainda assim você vai ser uma pessoa e eu vou ser outra. E vai ter coisas que nós vamos pensar diferente, vão ter coisas que nós vamos fazer diferente. E se eu não tenho essa Exatamente. percepção, quando você fizer alguma coisa que por algum motivo eu não concorde, aquilo vai virar um problema para mim. Exatamente. Exatamente. A primeira coisa que nós erramos, na verdade, na nossa vida habitual, é colocar a nossa felicidade na mão de outras pessoas. Ou seja, se tudo der certo, se minha família estiver assim, estiver assado, se minha vida estiver assim, estiver assado, tudo vai dar certo, eu vou ficar bem. E aí, a primeira mudança, eu modifico o meu pensamento. E você falou uma coisa legal. Você disse que quando você buscou constelação familiar, você buscou para resolver problemas seus, né? Para mudar, olhar problemas com outra ótica. E, na verdade, os problemas continuam os mesmos, mas você hoje os vê de uma forma diferente. Por quê? Porque você se Exatamente. modificou. É aquilo que a gente falou desde o começo, que a gente tem reiteradas vezes aqui, dito, a mudança começa aqui dentro, né? Eu só modifico o campo fora quando eu perceber
que a partir daqui de dentro eu posso modificar a minha visão exterior. E isso é muito rico. Isso é muito rico porque não tem como eu modificar certas questões que estão ligadas diretamente a leis, né? Leis do universo, leis da convivência da sociedade, né? Certos tipos de leis, não tem como eu mudar. Mas tem como eu mudar aqui dentro e como olhar isso de um outro jeito. E aí fica mais fácil mesmo. Eu deixo, com certeza, o que você via como problema ontem é hoje um desafio. E é legal você lidar com desafio, né? Porque quando a gente lida com desafio, é maravilhoso quando você consegue vencer aquele desafio. Oba, né? Venci mais um. Então, assim, é mais um degrau que a gente galga, né? Nessa nossa escalada evolutiva. Então, é bastante interessante exatamente por isso. Quando eu tomo consciência de que a mudança está aqui dentro, então, o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar o meu olhar, eu preciso mudar a forma que eu estou olhando e absorvendo as questões da minha vida, os problemas da minha vida, né? Como é que eu os estou carregando, né? Eu os estou carregando como alguma coisa para a minha evolução, para o meu crescimento, ou como um empecilho para a minha caminhada. A escolha é minha, né? Sim. E é bem isso mesmo, né? Coisas que lá atrás eu via como problemas insolúveis, problemas dificílimos de serem resolvidos. Hoje eu olho para isso, tem coisas, muitas coisas, Maria Aparecida, que hoje eu olho e falo assim, olha, isso não me cabe resolver essas questões. Esses problemas não são meus, eu não tenho o que fazer nesse sentido. Então, hoje eu consigo olhar para situações, eu consigo perceber o que me cabe resolver e aquilo que não é da minha calçada. Porque muitas vezes nós temos problemas porque a gente acredita que temos capacidade de resolver o problema do outro com muito mais competência. Exatamente. Mara, Aí, quando nós pronto, estamos... aí o caldo entorna. Aí o caldo entorna. Quando nós estamos, assim, muito misturados ao outro, quando nós estamos, assim, ainda numa consciência de que o outro, então, assim, eu estou nessa situação porque ele, isso me aconteceu porque ele, isso me aconteceu porque o Brasil, isso está acontecendo. Eu ainda não tomei posse, não tomei consciência de quem sou eu realmente. Eu ainda não despertei para a minha própria consciência. Existe um despertar de consciência que está acima disso que nós estamos falando, que é o que aconteceu com você quando você começou a fazer esse curso que você sempre diz. Do começo do ano até o dia de hoje, quando eu comecei esse curso, eu era uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Aconteceu em você um despertar de consciência, para níveis superiores, né, de consciência. Você tinha uma consciência de algumas coisas, você foi ao longo desse processo trabalhando, entrando e percebendo que dentro de você precisavam coisas mudar para você poder ser mais feliz, mais completa, e acessar coisas melhores na sua própria vida. Isso é despertar de consciência. A cada momento você despertou para uma nova consciência. Mas você se abriu para isso. As pessoas têm dificuldade em se abrir. Você ouve normalmente isso. Eu já tenho 30, já tenho 40, já tenho 50, já tenho 60, para que eu vou mudar? Não mudei até hoje, não vou mudar nunca mais. Nossa, para nós que somos, assim, trabalhadores da consciência, você é uma trabalhadora da consciência, para nós que somos pessoas que temos, assim, uma influência muito pequena, mas que influenciamos a visão das pessoas em relação ao mundo, isso é muito sério, porque o ser humano muda o tempo inteiro, a gente está falando. Às vezes a gente assiste lives maravilhosas, terminou a live, você fala, caramba, eu não tinha observado essa questão, eu não tinha visto isso. Pronto, muda tudo o que você viu até aquele momento. Você vai fazer novos links, você vai fazer novas elucubrações, você vai olhar as coisas. É mudança. Então, se eu não sou capaz de olhar para mim e perceber que eu estou sendo muito rígida no pensamento e que eu ainda estou com a consciência arraigada e presa em questões, em crenças muito antigas, eu começo a morrer internamente. E aí eu começo a achar que eu estou sendo excluída da vida, que a vida está me excluindo, e a vida exclui mesmo, porque eu não estou sendo capaz de acessar a vida e me abrir. Né? Então, mudar o quê? Do que
para quê? Mudar o quê? Olhar para dentro de si mesma. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a aceitação de si A mesmo. gente, Pode falar. tudo, essas mudanças, elas acontecem, qualquer mudança, né? Ela acontece a partir de nós, né? Isso. Não adianta a gente querer achar que a mudança está em alguma situação fora de... Não, é tudo dentro, né? Porque a partir do momento que eu mudo, as coisas ao redor, tudo vai mudar. Tem outras situações que não vão depender somente de mim, fato. Tem coisas que não dependem somente de mim. Tem coisas que estão muito além da minha capacidade, fato, tá tudo certo. Mas tem coisas que, vamos dizer assim, a minha parcela de responsabilidade naquela mudança, né, daquela situação, vai depender vai depender de como eu olho para a vida. Então, não adianta. Qualquer mudança vai depender das minhas reações internas, do meu olhar interno. Das minhas escolhas. Das minhas escolhas, né? Diariamente. Das escolhas que eu faço. De como eu quero olhar a vida. Se eu desejo, quando eu olho a vida como vítima, quando eu olho a vida como uma pessoa que foi abandonada, que não tem sorte, que nada de bom acontece, ou às vezes nem por esse prisma, mas que olha a vida ainda como vítima, como sendo vítima de coisas ruins, e uma pessoa que poderia ter um pouco mais de sorte que não tem, quando eu estou assumindo na minha vida o papel de vítima, eu não sou capaz de mudar. Eu não sou capaz de mudar, de olhar internamente, porque eu vou ter sempre de mim uma visão bastante limitada. Eu não vou me enxergar com o potencial que eu tenho, que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Porque se nós entendermos que somos criados e somos parte de um todo, né, inteligente, nós temos também essa inteligência, né? Isso nós temos ouvido, assim, sempre, que nós somos parte de um todo. E como parte, nós temos essa mesma força. Então, se nós entendemos dessa forma, mas assumimos a vida como uma vítima, eu não vou conseguir dar esse passo. E quando eu der esse passo, eu vou fazer exatamente para mostrar, olha, eu não falei para você que eu não ia conseguir? Aí eu não vou conseguir mesmo. Ô, Maria Aparecida, você sabe que eu já estive nesse lugar da vítima, né? Eu me colocava na vida muito como vítima, né? Isso, se eu for falar para você que isso mudou 100%, não. Há momentos em que eu ainda me pego querendo ser a vítima. Mas isso começou a mudar a partir de uma fala de uma pessoa que agora eu não vou me lembrar quem é, mas que falou o seguinte, que a vítima, ela não precisa fazer nada, porque ela é vítima. Se ela sendo vítima, ela vai precisar que alguém venha socorrê-la, porque que forças ela vai ter para mudar alguma coisa se ela é a vítima, ela é a pobre coitada. Essa fala acendeu uma luzinha e falou assim, gente, mas nossa, eu vou ter que estar sempre dependendo de alguém para vir fazer alguma coisa para mim? E olha que interessante. Isso. Essa fala aumentou ainda mais o meu mal-estar e me fez querer sair deste lugar de vítima. E aí foi onde eu comecei a ter essa necessidade interna de procurar ajuda. Porque eu tinha consciência que sozinha eu não iria dar conta. Eu iria precisar de alguém para me ajudar neste processo. E foi aí onde eu encontrei, e não foi nem as constelações no primeiro momento, né? Foi o curso de educação sistêmica. E aí, através dele, eu conheci as constelações familiares. E agora estou aqui. Mas é um processo longo, né, Maria Aparecida? Porque mudança o processo não acontece do dia para a noite. Não, de jeito nenhum. Não acontece do dia para a noite. E não adianta você se perguntar e querer, o que eu faço agora para mudar isso? Você não basta você querer fazer isso, porque há muito em jogo, né? Nós somos um complexo enorme, nós temos um ego que lidar com ele é dificílimo, porque você não sabe as ferramentas que ele se utiliza para adentrar os seus espaços e boicotar o seu próprio trabalho, o seu próprio querer.
Nós lidamos com questões assim, interiores, muito fortes, né? Então, mas, o primeiro movimento que você fez, quando você enxergou, pronto, acabou. Nunca mais você consegue voltar de novo, quando você quer. Não. Porque a vítima não cria, realmente, ela não cria nada, ela destrói as coisas, porque ela precisa continuar a mostrar que ela é vítima. Então, ela vai mesmo, ela vai procurar situações onde ela perde emprego, ela vai procurar situações onde ela perde, são situações fortíssimas, onde ela perde a ajuda que poderia ter tranquilamente. Ela, olha, assim, a vítima é capaz de coisas assim do arco da velha. E eu também tive um vislumbre disso numa época, numa situação bastante delicada que eu estava vivendo com meu filho. E aí eu comecei a visualizar isso. E é bem interessante, porque sim, a vítima é um processo demorado, eu considero até um dos mais difíceis de se trabalhar, a vítima e a sombra, e elas são processos demorados porque são muito sutis. A entrada dela nos nossos processos é muito sutil. Então, até que a gente realmente perceba e comece a trabalhar, até que a gente, então, entenda esse processo internamente da forma correta, a gente demora um pouquinho. Mas uma dica sempre para quem está nos ouvindo, uma dica é assim, observe-se na sua relação com as pessoas, diariamente, qualquer situação. Enquanto você estiver dizendo, aquela briga aconteceu porque tal pessoa, eu não consegui fazer isso porque tal pessoa, isso aqui está errado porque tal pessoa, enquanto eu estiver jogando para o outro, eu me atrasei hoje porque o ônibus, eu não consegui fazer tal coisa porque a chuva. Enquanto eu estiver delegando ao outro a minha responsabilidade sobre o fato, eu estou na vítima. Então, assim, eu digo sempre assim, as pessoas responsáveis e maduras, pessoas que já cresceram, e elas não precisam se desculpar se chegarem atrasadas em algum lugar. Porque se você é adulta, se você é responsável, alguma coisa aconteceu. Então, você não precisa se desculpar. Você não precisa se desculpar porque as pessoas conhecem você, né? As pessoas sabem que você, em sã consciência, se não fosse por um motivo externo, você não se atrasaria, né? Você se atrasou não por um motivo interno, não por um boicote ou por uma questão sua interna, mas porque alguma coisa aconteceu, caiu um pé d'água em tal lugar e aí eu fui impedido de passar. Então, você não tem que chegar, puxa, enquanto eu estiver me explicando, eu estou dando voz à minha vítima. Por quê? Eu estou apenas dando desculpa pela minha incapacidade, a minha irresponsabilidade. Quando a gente diz que quando Bert Hellinger nos convida a olhar para a mãe, pessoas que se atrasam, nós falamos isso brincando, mas isso é muito sério. Pessoas que se atrasam em lugares, pessoas que vivem ligando para o patrão para dizer, olha, eu estou atrasado, porque o ônibus, eu estou precisando dessa atenção que você refere, né? Preciso que alguém dê para mim a atenção, porque eu sou uma pobre coitada que preciso acordar 5 horas da manhã, todos os dias para ir trabalhar, porque eu sou uma pobre coitada, nossa, olha, você não tem pena de mim? Então, assim, nós temos que olhar, enquanto nós estivermos delegando para o outro a nossa responsabilidade, eu estou na vítima. Então, o assumir-se é o primeiro, é um dos passos, assim, bastante importantes ao olhar para essa vítima. Porque o protagonista toma a rédea da própria vida. Quando eu tomo a rédea da minha vida, eu não delego poder a ninguém sobre ela. Eu não posso delegar a rédea da minha vida para alguém, né? Eu tenho que resolver essa questão. Hoje eu estava uma coisa rápida, eu estava numa conversa no WhatsApp sobre um trabalho, aí a mãe da pessoa entra para falar comigo. Imediatamente terminou tudo, terminei a conversa com a pessoa, ela entra no áudio. Terminou, eu fui falar com a mãe. Falei, por que você interferiu na minha conversa com ela? Ela falou, não, ela estava tentando... eu estava tentando explicar para ela uma coisa sobre o que você queria, e ela não estava entendendo. Então, eu pedi licença. Falei, você pediu licença? Pedi licença e entrei para explicar. Falei, tá bom, ok. Por quê? Porque isso é uma interferência em duas pessoas que têm a rédea da própria vida, eu e a outra pessoa. E aí alguém vem e entra, você quer saber o que está acontecendo, por que você assumiu, né?
perguntando por conta da outra pessoa, já por conhecer outra pessoa. Então, é interessante você ver esses movimentos na nossa própria vida. Quando você quer tomar a rédea da vida do outro. Aprendi mais uma coisa hoje, Maria Aparecida. Ah, é verdade. Gente, eu aprendo todo dia com essa mulher. Meu Deus. Sou muito grata por essa convivência. É verdade. Sabe por quê? A minha, assim, a educação que eu recebi, né, na minha família, sempre foi que quando você acontece qualquer coisa, é sua obrigação se justificar, né? Lá explicar para o outro o porquê daquilo, né? E olha que interessante, hoje eu estou recebendo uma nova informação, que até então eu não havia pensado sobre isso, né? E essa nova informação com certeza vai fazer transformar muito do meu comportamento que eu ainda tenho, que eu ainda me obrigo em qualquer situação ir lá e justificar o porquê daquilo, né? E tem muita lógica, né? Isso me fez muito sentido. Né? Se você é uma pessoa adulta, se você tem controle da sua vida, você não vai descumprir um combinado à toa. Existe um porquê para aquilo ter acontecido. Então, essa necessidade de ficar o tempo todo se justificando demonstra uma imaturidade. Olha, muito interessante, Maria Aparecida, muito obrigada. Não era essa a minha intenção, mas sim, que bom, porque é exatamente isso, né? E quem tem posse dessa maturidade? Você. É você que precisa ter posse. Se o outro não tem, eu me lembro que tínhamos discussões homéricas na escola, quando eu estava ainda trabalhando em São Paulo, e por conta desse meu jeito de ser. Você não vai na secretaria explicar por que você faltou? Eu falei, não, eu não tenho que fazer isso. Eu posso, no máximo, fazer aquela ficha, que nós temos que fazer uma ficha, né, Mara? Explicando ali, por conta de recebimento. Eu falei, no máximo, de resto, eu não preciso explicar para ninguém o meu comportamento, o que acontece na minha vida. Né? Sempre tive dificuldade em fazer isso. Exatamente por causa disso, porque sempre de controle da minha própria vida, as pessoas não precisam saber por que eu faltei, ou por que eu me atrasei, porque algum motivo aconteceu. Né? É claro, você explicar para alguém com toda a delicadeza, você dar uma satisfação, você falar, são momentos que podem acontecer, mas você se justificar o tempo inteiro por isso ou por aquilo, não, você não precisa disto, porque se você entende que você é responsável, você dá conta daquilo e você sempre deu, se aconteceu de repente um desvio, alguma coisa diferente, é porque não dependia de você. Então, você não precisa se justificar. E nem as pessoas ficarem perguntando. Aquele que pergunta é aquele que quer invadir. Olha só. O que pergunta, ele quer invadir o seu espaço. E aí, a sua resposta, né, deverá ser aquela que a gente já sabe. Né? E por que isso? Olha, que interessante, Maria Aparecida. E a gente acha que ficar perguntando para o outro, e aí, tá tudo bem, você precisa de ajuda. A gente acha que é delicadeza, que você está se preocupando com o outro, que você está acolhendo, e você está invadindo na realidade. Isso, se você pergunta, se você percebe, numa situação que a pessoa que chegou, um atraso, vamos falar um atraso, a pessoa que chegou está aflita, você perguntar, está tudo bem? Você está numa reunião e a pessoa se atrasou. E você percebe que a pessoa está aflita. Você parar um segundo e perguntar, está tudo bem? E o outro responder sim ou não, é o quanto basta. Se sim, você vai continuar. Se não, você não pode parar o que você está fazendo para atendê-la, porque ali não é o momento, ali não é o lugar. Então, não está tudo bem, ok. Se você quiser, você fique conosco e depois conversamos. Ou se você não se sentir bem, fique fora e depois conversamos. Também. Isto. Por quê? Porque o mundo não pode parar porque eu estou sofrendo. E por que isso? Porque o mundo não para mesmo. E quando foi que eu percebi isso na vida? Essa foi uma lição, assim, para mim, assim, da vida, maravilhosa em termos de vida e dificílima de digerir, de ruminar, como a gente diz em filosofia. Morreu uma pessoa muito querida, primeira morte que eu presenciei mesmo a morte dessa pessoa, muito querida, e no dia seguinte, tudo aquilo que a pessoa era uma pessoa muito metódica,
Então, assim, se ele chegasse 5 minutos atrasado, eu podia contar que alguma coisa estava errada, porque ele não se atrasava nunca. Então, uma pessoa muito metódica, de repente, cai morto hoje. Amanhã você acorda e você vê tudo diferente. Naquilo que falta, na falta da pessoa. Porém, a vida é a mesma. Isto é forte demais. A vida, ela ceifa e não pergunta se você está pronta. E tudo volta, e tudo, no minuto seguinte, tem que voltar ao normal. Apesar da sua dor, tudo vai voltar ao normal. Então, isso foi muito forte quando eu percebi isso. E as pessoas, quando estão na dor, ou as pessoas têm, assim, o péssimo hábito de achar que porque eu estou sofrendo, todo mundo tem que sofrer junto comigo. Eu posso até sofrer junto com você, mas você precisa respeitar que aqui não é o momento de nós duas sentarmos e chorarmos juntas na calçada. Nós vamos chorar e beber todas depois sozinha. Aqui não. Então, tomar esse cuidado, porque isso é invasão. O outro invade o seu espaço e você também, à medida que você pergunta muito, você também está invadindo. Né? Então, uma única vez. Se você está numa reunião, alguém que nunca faltou, alguém que nunca se atrasou, de repente se atrasa, basta isso. Está tudo bem? Está. Ok. Acabou. Está tudo bem? Não, não está. Então, ok. Agora não. Depois conversamos. Né? De novo, a gente repete. A vítima acha que ela tem que ser olhada naquele momento. Você tem que parar. O mundo precisa parar para que eu possa descer. Não funciona assim. Então, são limites. Limites que nós temos que dar, porque a invasão de nós mesmos é uma coisa muito séria. Nós mesmos vamos ficando depois contaminados com isso. E não percebemos. Mas olha que interessante, Maria Aparecida. Duas situações que nós colocamos. Se a gente for pensar, elas são simples, né? Que é essa questão da gente ficar se justificando o tempo todo, ou então de ficar pedindo explicações para o outro, né? São situações corriqueiras do dia a dia, mas que agora, com essa informação nova, olha como a minha maneira de lidar com o meu cotidiano, olha como isso muda. Olha como Olha as mudou, não é? transformações, Olha como vai exato, olha mudar. como as transformações elas vão Olha como acontecendo vai mudar. de uma forma sutil, Isso, né? Mas só de eu tomar consciência que eu não posso invadir a vida do outro e que eu não preciso permitir, que eu não devo permitir que o outro invada a minha, que eu não preciso ficar dando explicações. Olha, isso, parece que tira uma tonelada das costas da gente. Olha como isso, fica mais leve, exatamente. É. né? E Olha outra como coisa que acontece é você sair, você volta de novo para você, ou seja, numa identificação que você pudesse estar com pessoas, com outras pessoas, você começa a tirar aquilo que é seu, que é você ser responsável pela sua própria vida, né? sim. É você assumir a sua própria vida. É você assumir os seus erros, os seus acertos, os seus atrasos, é você assumir isto. Né? E aí você está pronta para qualquer tipo de situação que possa advir, mas com toda responsabilidade, desculpe, toda responsabilidade. E isso é muito importante. Né? Isso é se tornar adulto. Muitas pessoas passam a vida toda ainda atrás da criança. A criança justifica. Nós temos tido uns temas assim bastante interessantes aí no Instagram, no Facebook, sobre lidar com a criança, lidar com o adulto, e esse é um aspecto da criança, e as pessoas não percebem isso. Né? A criança está sempre se justificando. A criança precisa de desculpas. Nós não precisamos, nós já crescemos, né? Nós já somos adultos. Né? Não precisamos dar satisfação o tempo inteiro de onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu fiz. Não é necessário, eu sei o que eu tenho que fazer. Né? Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei a que horas eu tenho que estar em tal compromisso, né? Então, são E partes, assim, aí, do nosso... Pode falar. não, é que aí, assim, isso me fez, me reportou ao nome da nossa live, né? Porque quando a gente Isso, coloca um tema como esse, mudar o quê, para quê, como, dá a impressão que a gente vai passar, assim, uma receita, né? Como se fosse uma receita de bolo. O que que eu vou ter que mudar agora? O que que eu vou ter que mudar depois, né?
E com essa fala que a gente teve aqui, eu acho que deu para ficar muito claro o quanto isso é simples, mas, ao mesmo tempo, como isso, apesar de ser simples, não é fácil. Né? Simples no sentido que são as mudanças, elas vão acontecendo um passinho de cada vez, com coisinhas pequenas que vão mudando a maneira como eu vou lidando com as pessoas ao meu redor, que vai mudando com a maneira com que eu olho para as coisas ao meu redor. Né? Então, olha só, mudar o quê? Mudar a mim mesma. Mudar as minhas atitudes, o meu olhar para a vida, o meu olhar para o mundo. Né? Para quê? Para que a minha vida fique mais leve. Para que eu pare de olhar para situações como se elas fossem problemas e enxergue ali possibilidades, desafios. Né? Isso. Como? Isso. São pequenos passos todo dia. Né? E Pequenos a gente vai buscando ali as ferramentas que... Porque, assim, a partir do momento que eu me coloco nesse lugar de mudança, de transformação, a vida ela vai me trazendo as possibilidades. Não é? As chances elas vão aparecendo. Isso. Se eu não tomo... primeira coisa, se eu não tomo consciência de que algo não está bem, se para mim, do jeito que está bom, ótimo, não é preciso mudar, basta continuar. Mas, quando eu identifico que algo não está bem, ou identifico que eu gostaria de melhorar em alguma coisa, o olhar deve ser reflexivo. Eu devo olhar para dentro. E aí perguntar, o quê? Quando eu pergunto o quê, não preciso esperar que a resposta venha de alguém. A resposta vai vir intuitivamente. Dentro de mim, essa resposta está lá. E eu vou perceber. Né? Como? Primeiro, aceitando que eu quero chegar a um determinado objetivo. E que para isso eu vou ter que mudar aquele jeito de ser ou aquele modo de ver. Né? E de que forma eu vou fazer isso? Um pouquinho por vez. Tendo muito carinho comigo. Me observando na minha vida diária, como a autoobservação, Mara, é uma coisa maravilhosa. A autoobservação. Não é passar o tempo inteiro olhando para você mesma, mas quando Santo Agostinho nos convida, né, à noite, a passar uma revista. É claro que a gente esquece, mas se você lembrar durante o dia, em qualquer momento, o que eu posso fazer para melhorar, né? Não precisa ficar esperando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Não, você pergunta que a própria resposta vem, a própria vida envolve você de tal maneira que você vai perceber, é aqui que eu tenho que mexer, né? Estava conversando com um amigo, ele passou muito mal, e aí ele nunca disse isso, ele sempre dizia assim, não, eu como muito bem, eu como comida natural, eu não sei o que, não sei o que lá, ele teve um problema. Falei, aí, o que foi que aconteceu? Isso era o discurso enquanto ele precisava... Naquele momento ele dizia assim, nossa, eu sou muito relapso, eu como comida azeda, eu como comida de qualquer jeito, é lanche, Falei, é isso. Falei, então, a vida está pedindo que você mude, porque quando ele disse, eu estou sentindo tal coisa, eu falei, a vida está pedindo que alguma coisa, né, mude aí dentro de você, eu não sei o que, não te conheço, né, profundamente. E aí ele soltou sem querer, ele falou, eu sou muito relapso com o alimento, então isso aconteceu por conta desse fato. Então, a vida já está pedindo, a vida está, né? A doença está batendo na porta. E aí, assim, a vida responde para nós. Não há nada que passe desapercebido pela vida sobre nossa própria vida. Quando a gente quer saber, a vida responde. E aí é sempre fácil. Não é difícil, essas mudanças não são difíceis. Você está lembrada no começo, quando a gente falou sobre a questão, né, do vou deixar de comer isso. Você fala do arroz, você falava do arroz. Eu como muito arroz e continuava comendo, comia até na panela, até o dia que você passou a dizer. Eu como o suficiente, um pouquinho basta, pronto, né? Isso é uma pequena mudança, ela não dói, ela é possível de fazer, e ela provoca uma mudança muito grande. Então, como, né? Mudar o quê? Mudar o meu jeito de ver. Mudar como? Um pouquinho de cada vez. Pode falar. Já estou comendo um quarto do que eu comia. Nossa, olha que legal, né? Você vê? Olha que legal. Eu falo que... E aí eu estou sempre lembrando da frase. São lives curativas, só com a metade.
São Sim, lives eu vou satisfazer curativas. sua amizade. Então, quando a gente olha, né, o processo que a gente está vindo desde que a gente começou aqui, cada dia, se as pessoas prestarem atenção, quem está nos ouvindo, nos assistindo e vai nos assistir depois, cada dia você dá uma pequena dica de como promover essa mudança. E assim, você não precisa ficar desesperado, meu Deus, caramba, nós temos uma pessoa maravilhosa que eu amo muito, que conheço muito tempo, muito amiga minha, e ontem eu falei isso, eu falei, a mudança não é assim, eu quero mudar, eu não quero fazer. Não, isso não existe, não vai acontecer mudança enquanto você estiver nessa vibe de desespero, porque eu preciso, porque eu preciso. Primeira coisa é identificar o quê, né? Como? Identificou, você já está no caminho para a mudança. Identificou, você já está no caminho para a mudança. Porque antes você não identificava. Você já mudou, você já chegou na identificação. Agora é como? Vagarosamente. Tendo muita paciência consigo mesma, observando onde é que você vai poder mexer sem que isso atrapalhe aquele todo que estava já habituado a isto. Por quê? Porque se atrapalhar, você vai voltar, vai fazer tudo de novo. Então, você tem que ir devagar, né? E aí são esses outros, esses são os mecanismos para a mudança. A primeira coisa é a gente se permitir. Entender que somos seres a caminho, caminhando para a evolução. E que nós vamos morrer neste movimento. Nós vamos fazer a nossa passagem deste planeta para outro neste movimento evolutivo. Então, a mudança, ela deve acontecer vagarosamente, com tranquilidade, com amor, realmente como um objetivo. E observando tudo, porque o universo fala conosco o tempo todo. O tempo todo ele fala conosco. E nos convida à mudança. Para melhor. Sempre. Sempre. Maria Aparecida, já estamos nos 52 minutos quase, né? Então, vamos já começar nosso encerramento. E trazer, né? Espero que as pessoas tenham compreendido, né? Aquelas que estão aqui com a gente, aquelas que vão assistir depois, que a mudança ela acontece, ela é devagar, né? É um passinho de cada vez, né? Como você acabou de dizer, com muito amor, com amor por nós mesmas, por este processo, que é um processo lento, é um processo longo. Se a gente não se olha com amor e com respeito, essa mudança não acontece, né? A gente vai sofrer muito e não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa fazer, tá? Exatamente. Então, como você também disse, a primeira coisa, né? A partir do momento que eu percebi que eu preciso mudar, eu já mudei, né? Porque eu já me coloquei dentro do processo de mudança. Isso. E a partir do momento que eu vi que o problema está em mim, eu não vou mais conseguir olhar para aquele problema do mesmo jeito. Então, a mudança ela já começou, né? Então, olha, foi muito bom estar aqui essa semana de novo com vocês, compartilhar toda essa conversa. Aprendi muito hoje com a Maria Aparecida, com vocês, foi muito bom compartilhar. E a semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. E vamos, a semana que vem, dar continuidade a esse tema. Depois o pessoal vai saber, a gente vai tentar comunicar antes o tema, né, para as pessoas poderem estarem conosco, né? E obrigada por quem esteve conosco, e obrigada a você, Mara, mais uma vez, é sempre encantador estar aqui, tá? Eu gosto muito. Muito obrigada. Eu também gosto muito. Não tinha visto a Rosângela. Rosângela, que prazer ter você aqui com a gente também. Pessoal que esteve aqui conosco, muito obrigada. Muito Até obrigada. a semana que vem. Aqueles que vão assistir depois também. Beijos no coração de todos e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.